Capítulo 15, versículo 54 e 55. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Amém? Oremos a Deus. Altíssimo Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez e queremos nesse momento, Pai amado, receber a palavra que vem do céu, não a do homem, mas a palavra que vem do céu. Coloca, Pai, nos lábios do teu servo a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que liberta e a palavra que salva e nos dá a vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Deus está neste lugar. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Quantos acreditam que essa palavra é de Deus? Dê uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Irmão, eu quero trazer uma mensagem cujo título é: tragada foi a morte. Diga bem alto: tragada foi a morte. A morte essa noite, ela simboliza o pecado, ela simboliza a doença, ela simboliza a miséria, o fracasso, a vergonha, a destruição da família, a destruição do casamento. Essa noite Deus te trouxe aqui, não foi para deixar a morte prevalecer, mas para fazer a vida triunfar sobre a morte. Nós estamos dentro de uma campanha do Antigo Testamento em que a Bíblia diz que havia morte na panela, e alguém gritou morte na panela, e o profeta Eliseu jogou farinha de trigo na panela, num ato profético, e diz a Bíblia que a morte que havia na panela foi ceifada, foi tragada, foi destruída, foi destituída pelo poder da unção de Deus que havia no ministério profético de Eliseu. Essa noite também o Senhor está aqui e Ele quer fazer com que a morte caia por terra na nossa vida. Mas quando nós começamos a falar de morte, nos vem à mente algo ruim, porque a morte tem sido o maior desafio da existência humana. Ela destrói pobres, ela leva ricos, ela leva pessoas eruditas, pessoas que não estudaram, o novo, o ancião, a criança, o jovem, o adolescente. Ela tem tragado. A morte se apresenta como um monstro terrível, com uma boca que traga vidas para o inferno todos os dias. Mas é preciso que você entenda que essa morte, ela nem sempre veio a existir, mas um dia ela se manifestou. Perceba que quando o apóstolo Paulo diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala, inspirado pelo Espírito Santo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ou seja, parece que o apóstolo Paulo está personificando a morte. É como se ele estivesse, evangelista Diego, falando com uma pessoa. Ele está dialogando com uma pessoa. Está dialogando com quem? Com a morte. Ele está fazendo uma pergunta. Quem pergunta, pergunta não é para um pedaço de pau e nem um ser inanimado, mas pergunta para um ser racional. Ele está perguntando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu incentivo, o teu aguilhão? Quando a gente percebe que o apóstolo Paulo está falando de morte, como que personificando a morte, nós começamos a entender que ele está usando esse linguajar para nos revelar quem verdadeiramente está por trás da morte e quem é o autor da morte. Porque se Jesus Cristo é o autor da vida, então Satanás é o autor da morte. E isso é confirmado pela Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 44, porque a Bíblia vai dizer a respeito de Satanás em João 8,44: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Então a Bíblia está dizendo que a morte tem um autor, que Satanás é o homicida, é ele que traz a morte ao mundo através do incentivo do pecado do ser humano, porque a Bíblia vai falar na epístola de Paulo aos Coríntios que o aguilhão da morte é o pecado, aleluia. Então você percebe que a morte só é morte porque alguém está utilizando a ferramenta, a materialidade do pecado para causar a morte das pessoas. E desde que a morte é morte, e desde que a morte entrou no mundo, o ser humano fica assombrado diante da morte. Todo mundo tem medo da morte, foge da morte igual o diabo foge da cruz. E a partir de então, nas civilizações antigas, como nos dias atuais, o ser humano tem tentado buscar uma maneira de driblar a morte. O ser humano tem tentado encontrar uma forma de não ser tocado pela morte. E como é que eles fazem isso? Você vê, por exemplo, hoje, nos tempos modernos, existe uma prática em que pessoas muito ricas, pessoas muito abastadas, eles fazem um congelamento dos seus corpos. O que é isso, pastor? Há empresas especializadas, por exemplo, nos Estados Unidos da América, e é pago milhões de dólares para que esta empresa, ao morrer a pessoa rica, ela não é enterrada. O que é feito? Esse corpo dessa pessoa é entregue para esta empresa, e esta empresa vai congelar o corpo da pessoa a temperaturas inimagináveis. Por quê? Porque esta pessoa acredita que futuramente a ciência se multiplicará de uma tal maneira que pode ser que se encontre um remédio, ou algum procedimento, ou alguma ciência que possa fazer com que esse corpo volte à vida novamente. E nós sabemos que tudo isso não passa de uma ilusão, porque não existem maneiras humanas de se driblar a morte, e jamais alguém conseguiu fazer isso. Mas isso não é uma coisa do tempo moderno, já na antiguidade era assim. Nós ouvimos falar sobre as múmias do Egito. Por que é que eles mumificavam os faraós? E não só os faraós, mas também as pessoas ricas e nobres. Porque eles acreditavam que se eles conseguissem mumificar os corpos e até mesmo conservar os corpos, haveria no futuro uma possibilidade daquele corpo ser ressuscitado e ele voltar à vida novamente. Ou seja, através desta superstições, eles acham que isso poderia ser feito até mesmo através da ciência. Então o que eles faziam, por exemplo, quando um faraó morria, ele não era enterrado, ele era mumificado. Como é que era essa mumificação, pastor? Eles pegavam o corpo, faziam um corte no abdômen, ou seja, na barriga do faraó, ou do nobre, ou da pessoa rica, e eles tiravam os órgãos internos, tiravam os rins, tiravam o baço, o fígado, o coração, tiravam o cérebro, eles tiravam, separavam tudo, colocavam em lugares para se supostamente conservar, e aí eles preenchiam o corpo da pessoa com ervas aromáticas e situações que eles acreditavam que iria fazer aquele corpo ficar conservado para uma ressurreição futura, numa tentativa de vencer a morte, de driblar a morte e conseguir a vida eterna. E ali eles fechavam o corpo do faraó, e eles tinham desenvolvido, a medicina egípcia era avançadíssima, eles haviam desenvolvido químicas que jogavam sobre o corpo do defunto, do faraó ou do nobre, e aquela química era para conservar o corpo do faraó, para que não se deteriorasse com o tempo. E depois eles vinham com aquelas faixas e amarravam e enfaixavam o faraó e colocavam ali. Muitos deles eram enterrados com muita riqueza, com muito ouro, com muita prata, porque acreditava-se que futuramente ele ia voltar à vida e ele já teria as suas riquezas para poder desfrutar
Agora, nós entendemos que tudo isso não passa da imaginação dos homens, porque há milênios os faraós foram enterrados nas pirâmides do Egito, esperando que um dia levantariam, e até hoje nada aconteceu, porque nós sabemos que o único que tem poder para vencer a morte, o nome dele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que pode dar vida se chama Jesus de Nazaré. Se você crê, levanta a tua mão e dá glória. Pois bem, mas é necessário que quando nós estamos falando de morte, você entenda que a morte nem sempre existiu. Houve um tempo em que não existia morte. Que tempo foi esse? Quando Deus criou o universo, quando Ele criou os céus e a terra, e as galáxias, e os anjos em perfeita santidade, e o universo em perfeita harmonia. Até ali, aquele momento, não havia morte. E você vai perguntar, mas pastor, por que é que não havia morte? Não havia morte porque não havia pecado. Nós acabamos de ler em Coríntios, o aguilhão da morte é o pecado, e se não tem pecado, não tem morte. O salário do pecado é a morte, e a única coisa, aleluia, a única maneira de vencer a morte é vencendo o pecado. Já era até para você ter dado glória. Mas um dia o pecado entrou na esfera da criação. Primeiro o pecado entrou na esfera dos anjos. Lúcifer se revoltou contra o Senhor, e ele convenceu a terça parte dos anjos para que o seguisse na sua rebelião suicida e nefasta. Aleluia. Então o Senhor criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Criou a mulher à sua imagem, à sua semelhança, e agora colocou no jardim do Éden. Também no jardim do Éden não havia morte. Aleluia. Por quê? Porque Adão e Eva foram criados em perfeita santidade. Eles tinham comunhão total com Deus. O Senhor os visitava na viração do dia e tinha comunhão, era um Pentecoste. Eles sentiam a presença, a glória de Deus. Aleluia. Mas havia ali no jardim do Éden a possibilidade da morte. Por quê? Porque o dono da morte, o rei da morte, o homicida desde o princípio, já havia prevaricado contra Deus e já estava no jardim do Éden para tentar o homem e tentar a mulher. E Deus havia chamado Adão e Eva à sua responsabilidade e havia dito para eles: olha, vocês estão aqui e vocês têm todas as árvores do jardim para comer. Não coma da árvore do bem e do mal, porque no dia que comerdes, certamente morrereis. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Ora, ali não tinha morte na esfera humana, mas havia a possibilidade da morte no livre-arbítrio e na possibilidade do pecado. Diz a palavra de Deus que Satanás se apresenta e ele tenta Eva, e ele diz para ela: Deus falou que vocês vão morrer? Certamente não morrerás, porque além de homicida, ele também é mentiroso. Ele vai dizer para você que você pode viver nessa vida desregrada, que você pode andar na cachaça, na maconha, que você pode andar na prostituição e nada vai te acontecer. Mas essa noite eu quero dizer para você uma coisa: arrependa-te do teu pecado agora, porque o salário do pecado é a morte, mas o Senhor tem vida para te dar. Rebidácia comende fai. A Bíblia diz que Eva cede à tentação do tentador. Ela come da árvore do fruto e dá o fruto para o seu marido. Naquele momento entra em vigor a morte de duas maneiras. Primeiramente, a morte espiritual, e segundo, a morte física, porque a partir daquele momento a vida humana passaria a ter um fim e a morte iria tragar a vida das pessoas. Então, mas há um detalhe, rebacandarâmbia, que Satanás não atentou para ele, porque no momento em que Adão e Eva pecaram diante do Senhor, Deus se apresenta e ele pergunta para Adão: o que foi que aconteceu, Adão? Por que você comeu? Ele diz: a mulher que tu me deste, ela me deu fruto, eu comi. E Deus pergunta para Eva: e você? Porque ela fala: a serpente me enganou. Reminácia, como a serpente não tinha ninguém para apontar, o abacaxi estourou na mão dela. Aleluia. Mas o Senhor, ele vira para a mulher
e ele fala uma frase que vai estremecer a serpente. A serpente pensava que estava com a vitória na sua mão. Ela pensava: agora a humanidade está comigo, as galáxias, a natureza, eu tenho o poder da morte na minha mão. Mas naquele momento, por quê? Porque com Deus é assim. Quando o diabo vem com o fubá, Deus já está vindo com o angu. Quando o diabo pensa que é uma coisa, Deus já tem outra. Quando o diabo ataca, Deus já tem um contra-ataque para ele. Quem está entendendo aí, levanta a tua mão. Quem está entendendo que esse Deus é maior, levanta a tua mão e dá glória. E aí lá no livro de Gênesis capítulo 3 versículo 15, o Senhor vai dizer para a mulher: eu porei inimizade entre você e a serpente, esta te ferirá o teu calcanhar, e tu, ou teu descendente, esmagará a cabeça dela. Terrebidaço. A morte estava estabelecida na panela do mundo, mas ainda havia uma esperança, porque uma profecia fora proferida de que a morte um dia seria subjugada. E agora a serpente faz uma reunião no inferno, e ela chama os demônios e diz: olha, conseguimos o primeiro round, é nosso. Mas tem uma coisa, tem uma profecia aí. Tem uma profecia que virá um descendente da mulher, e esse descendente da mulher vai suplantar a morte. E o que pode suplantar a morte a não ser a vida? E tinha uma coisa que a serpente tinha medo, era de uma árvore que estava no meio do jardim, chamada árvore da vida, porque a única coisa que vence a morte é a vida. Era até para você ter dado mais glória. E ele ficou preocupado, e as coisas começam a acontecer. De repente aparece Abel, ele pensa: será que é esse? Será que é esse que vai vencer a morte? Que vai tirar o poder da minha mão? Mas acontece um desastre, e Caim mata Abel. Satanás fica, por um momento, satisfeito, aliviado. Ele diz: então, esse aí não vai conseguir. E vão aparecendo, e ele vai analisando a história. De repente aparece Noé. Eu imagino que Satanás, preocupado com quem seria esse descendente da mulher, que iria esmagar a sua cabeça, queria vencer a morte, ele pergunta a Noé, a Bíblia não diz, mas eu conjecturo: Noé, quem é você? E Noé responde: eu sou o construtor da arca. Satanás respira aliviado. Ele diz: então não é esse. Esse é só um construtor da arca, não é esse que vai esmagar a minha cabeça, porque ele não é aquele que tem a promessa. E além disso, Noé, depois que passa o dilúvio, enche a cara de pinga, enche a cara de cachaça, tira a roupa, fica pelado perante os seus filhos, uma vergonha danada. Satanás confirma: tá vendo, não é esse. O que vai esmagar a minha cabeça e vencer a morte não é um beberrão. E ele então fica aliviado. A história vai passando, de repente aparece Abraão. A Bíblia não diz, evangelista André, mas eu imagino que agora Deus vem até Abraão, o diabo vem até Abraão e pergunta: quem é você? Abraão diz: eu sou um amigo de Deus. Bom, esse amigo de Deus pode ser, não tem nenhum problema, não tem nada a ver com a serpente, não tem nada a ver com a profecia, não estou vendo vida, não estou vendo nada aqui. E daqui a pouco a Bíblia vai dizer que Abraão, além disso, ele se precipita, ele vai ter um relacionamento com a escrava, que vai trazer transtorno, que vai trazer divisão no seu lar, aleluia. Além disso, Abraão vai para o Egito, que não é lugar de crente é em Canaã, não é no Egito. Abraão vai para o Egito. Satanás diz: bom, com certeza esse aí não é aquele que vai vencer a morte, que vai esmagar a minha cabeça. Depois de Abraão vem Isaac, vem Jacó, e aleluia. Eu imagino que o diabo pergunta: quem é você, Jacó? Ele diz: eu sou o enganador, eu sou um trapaceiro. Satanás diz: não é esse que vai vencer a morte, porque esse aí é do meu time. Enganador sou eu, trapaceiro também sou eu, esse aí não vai me prevalecer sobre mim. O tempo vai passando, a história vai transcorrendo, aparece Moisés aparece. Eu conjecturo que agora o diabo chega até Moisés
e pergunta: quem é você? Moisés diz: o meu nome significa aquele que é tirado das águas. Satanás diz: não tem nada a ver com morte, com vida, esse aqui não vai poder fazer nada comigo. Além disso, a Bíblia diz que Moisés vai querer fazer a obra de Deus e acaba assassinando o homem, e depois a Bíblia diz que ele tenta se inserir na divindade, e ele começa a dizer: faremos nós rebeldes sair água dessa rocha? Faremos não, quem faz sair água da rocha não é Moisés, quem faz sair água da rocha é Jesus de Nazaré. E a Bíblia vai dizer que Moisés está se inserindo na divindade, e Deus não aceita que ninguém se assemelhe a ele, e Deus vem e fala: não vai entrar na terra prometida, porque não me santificou perante o povo e se ensoberbeceu. Abácia, Camandarábia, Moisés passa, aleluia, vem o profeta Elias, aleluia. A Bíblia não diz, mas eu imagino que o diabo chega até Elias e pergunta: quem é você? Elias diz: eu sou profeta do fogo. O diabo pergunta para ele: o que você faz? Quando as pessoas mexem comigo, eu peço para Deus mandar fogo e mata todo mundo. O diabo diz: não é esse que vai vencer, porque esse aí não está enquadrado naquilo que a Bíblia está falando, que é o vencedor da morte, o esmagador da cabeça. Além disso, a Bíblia diz que Elias está lá lutando contra os profetas de Baal. De repente Jezabel contra-ataca, ele fica todo desesperado, deprimido, pedindo para morrer, porque não aguenta mais viver. O diabo diz: não, esse é fraco, esse não vai ter força para me suplantar nesta batalha, nesta obra. O tempo vai passando, irmão Sebastião, o tempo vai passando. Arebaçarábia, passa o Antigo Testamento, vem o Novo Testamento. Rebederevassiquébia, nasce, aleluia, um menino a qual se põe nele o nome de Jesus. Este menino, ele nasce de uma virgem. Remanta lá e a Sebinaia. O inferno começa a ficar preocupado: será que é esse que vai vencer a morte? Será que é esse que vai esmagar a serpente? Alabacandarabachai, Rebanarasábia. E eles começam a ficar se perguntando um ao outro: segura aí que tu vai dar glória com vontade. Rebacandarábia. Mas espera aí, eu já perguntei quem era Moisés, não era Moisés, quem era Abraão, não era Abraão, quem era Jacó, não era Jacó, quem era Elias, não era Elias, quem era Noé, não era Noé. Aleluia. Fica olhando quem ele vai dizer que é. Abandarábia. Daqui a pouco alguém vem e pergunta: quem tu é? Jesus responde assim: eu sou o caminho. O diabo diz: tá bom, tá tranquilo, só caminho? Eu sou a verdade. Ele diz assim: tudo bem, se é verdade não tem problema. Ele diz: eu sou a vida. Recebe essa palavra revelada aí, meu filho. Recebe essa palavra revelada aí. Sabe por quê? Quando o diabo escutou Jesus falar: eu sou a vida, ele disse: epa, aí tem problema pra mim, porque a única coisa que pode vencer a morte é a vida. A única coisa que vence a morte é a vida. A única coisa que vence a morte é a vida. Cuidado com ele. É ele que vai nos suplantar, é ele que vai nos derrotar. Eu quero dizer só um pouquinho de som aqui em cima para mim. Eu quero dizer para você: essa noite a vida está no nosso meio. A vida está passando aqui, e a vida vai fechar a porta do caixão. A vida vai fechar a porta da morte. A vida vai calar a cara do cão, porque ele está aqui. Bota som no 2 aqui para mim, varão. Eu vou deixar você adorar. Bota som aqui, não está aumentando aqui não. Cadê o glória a Deus da igreja? Vai! Dá glória, dá glória, dá glória, dá glória! Alabachuri Calamandarábia. Eminácia. O diabo diz: é esse aí que foi da Rébia, é esse o homem da profecia, aquele que ia esmagar minha cabeça,
Agora vamos acabar com ele primeiro, antes que ele acabe com a gente. E ele manda demônio para cima de Jesus, e usa fariseu, e usa escriba, e usa saduceu, e tenta matar Jesus, e tenta destruir Jesus, e tenta tocar em Jesus, mas nenhuma da artimanha dele dá certo. Alabacandarábia, até que Jesus se entrega. Ele disse: a minha vida ninguém toma, eu dou pela minha própria vontade. Alabacandarábia, rebacandarábia. Quando ele é preso pelas mãos dos homens iníquos, ele diz: eu estava todo dia no templo e vocês não botaram a mão em mim. Eu estava todo dia ensinando nas cidades e vocês não colocaram a mão em mim. Mas agora está colocando, porque é hora de eu ser glorificado, é hora de eu ser exaltado, é hora de eu ser telepápia. Ele é papai, ele é tetetébia. Dá um pulo da cadeira aí, mais som aqui na 2 para mim, por favor. Levanta a tua mão para dar glória a Deus. Aleluia, camante que evidência. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia, Satanás entra no Judas Iscariote. O Judas Iscariote entrega Jesus. Jesus é crucificado ao 3º dia, aleluia. Ele é crucificado, ele entrega o seu espírito e morre. A Bandarabachábia. Talvez o diabo estivesse lá comemorando, dizendo: olha, acabamos com a profecia de Gênesis 3,15. Aquele que Deus falou que ia me destruir, que ia acabar com o poder da morte, está morto. Nós vencemos. Mas tem uma coisa que Satanás burro não sabia: não se pode matar a vida, 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 não se pode matar a vida. Da glória, a vida está em você, a vida está em você, a vida está em você. Ninguém pode te matar, ninguém pode te tocar. A vida! Aleluia, bota só uma poeirinha de som aqui no 2. Cadê o glória a Deus da igreja? Cadê o glória a Deus? Eu quero ouvir você da glória. Como é que tá o som aí? Tá chegando aí meu som aí? Tá chegando aí, cadê o glória? Cadê o glória? Abre essa boca, meu filho. Se tu quer vencer a morte, dá glória para aquele que venceu a morte nessa. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Vai dando glória, que hoje tu vai vencer a morte. Amante que bende a soprúvia. Amante o quebe o teflôncia que bedebe dácia. Cadê o glória? Quando nós estamos falando sobre o assunto da morte e aquilo que pode dar vida sobre a morte, nós precisamos também entender sobre a unção que desafia a morte. Diga bem alto: a unção que desafia a morte. Fala mais alto: a unção que desafia a morte. Mais alto: a unção que desafia a morte. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo está morto há 3 dias. Mas a Bíblia vai dizer também no livro de Romanos, aleluia, no capítulo de número 11, Reminácia, no capítulo de número 8 e no versículo de número 11, eu estou sentindo ele aqui. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Pastor, eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Já vai entender. Sabe o que foi que ressuscitou Jesus? A unção de Deus desceu sobre ele. A Bíblia está dizendo: o Espírito daquele que ressuscitou
Rebacandarábia, a Rebandubinácia, a Jesus Cristo dos mortos. Quando chegou no terceiro dia, a unção de vida desceu sobre Jesus, e a morte não pôde amarrar, aleluia, a Jesus Cristo naquele lugar. A pedra foi removida pelo anjo, Jesus se levantou. A Bíblia diz que ele não subiu, mas ele desceu. Ele foi para onde? Ele foi para o Hades, e ele pisou no Hades. Eminácia, nunca tinha havido luz no Hades. De repente tudo iluminou, porque a luz do mundo estava chegando. E ele diz: Satanás, coloca aqui na minha mão. Coloca o quê? Eu quero a chave da morte e a chave do inferno. Satanás tem que eu colocar a chave na mão de Jesus. Por quê? Porque o preço havia sido pago, o preço da justiça. Que preço é esse, pastor? O preço do sangue que se distinguia do sangue de Abel. Porque a Bíblia diz que o sangue de Abel, quando foi derramado na terra, ele clamava por justiça. Mas o sangue de Jesus é diferente. O sangue de Jesus não clama por justiça. Ele é a justiça. Ele é a justiça. Dá uma rachada de língua agora na cara da morte, para ela saber que a unção de vida está sobre você, para ela saber que não tem poder sobre o teu corpo, não tem poder sobre a tua vida. Pega essa palavra agora, pula da cadeira aí, pega! Amante o colobre. A vida venceu a morte. Eminácia, Jesus ressuscitou. A Mandarábia, mas a mesma unção que está sobre Jesus e que desafia a morte, sobre a qual a morte não pode prevalecer, também está sobre a vida daqueles que temem a Deus, sobre a vida daqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Rebacandarábia, quem não tem Jesus está perdido, quem não tem Jesus está acabado, quem não tem Jesus está morto. Mas se a tua vida está na mão dele, nem a morte, nem o inferno, nem o diabo, nem a macumba, nem o Exu Caveira, nada poderá te derrotar, nada poderá, nem a AIDS, nem o câncer, nem a doença. Se você acredita aí, meu filho, se tu não acredita, fica de boca fechada. Mas se você crê no que Deus está falando, abre a tua boca e dá um brado de glória a Deus aí. Deus está te dando a unção da vida. O que eu venho dizer aqui nesta igreja, e Deus me faz anunciar como arauto do céu, é que esta unção que estava sobre Jesus Cristo, uma unção que despedaça o jugo da morte, uma unção que levanta o defunto, esta unção embaixada, ela não está restrita, ela não está circunscrita a Jesus. Ele não é egoísta, ele não guardou para ele, ele colocou a mesma unção de ressurreição sobre a minha vida e sobre a sua. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que habitou em Jesus e que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que mora em mim e você, é o mesmo Espírito que está abundando em poder e que te faz falar em outra língua e te faz pular na presença dele. Então, se você tem essa unção essa noite, a morte vai ter que bater em retirada, a morte vai ter que cair por terra, a morte vai ter que beijar a lona. Se você tem essa unção aí, dá um pulo na cadeira aí e pega! Rebito que te cai de vida rebidácia. Amante o colobre de rébia. Amante o quebia de você quebia. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer a você que aquele que tem a unção de Deus não tem medo da morte. Tem gente que fica apavorado com a morte, mas quem tem a unção de vida não tem medo da morte. Porque Jesus falou assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
era para você ter dado glória. Ih, calaba, baixa só um pouquinho, 2 aqui. Abante o colobre devassi quemende rébia. Eu estou querendo dizer a você que aquele que tem a unção de Deus não tem medo, ele ri da cara da morte. Porque o que está em Cristo Jesus não é que ele vai vencer a morte, ele já venceu a morte. Fala para a pessoa que está do seu lado, você já venceu a morte. Fala para a pessoa que está do seu lado, a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Pastor, então quer dizer que crente não morre? Não, crente não morre. Ele fecha os olhos aqui e abre do outro lado. Tem gente pensando que quando morre vai doer, que vai ter igual a injeção bezetacil, que vai passar. Depende, tem pessoa aí que vive uma vida toda torta, vive uma vida toda esculachada. Aí quando chega no final da vida, Deus põe no leito para expurgar, para fazer essa pessoa purificar. Agora, se tu anda no caminho, se tu anda na presença, se tu renuncia o pecado, se a tua vida está no altar, a tua morte vai ser a coisa mais linda. Rebacandarai, tu vai passar para o outro lado, falando em outra língua, tu vai passar, sabe como é que vai ser a tua morte, irmão? De repente o teu espírito vai saindo, você olha, vai se despedindo, minha gente, fique com Deus aí, porque eu já estou indo para o outro lado, e de repente o olho vai virando, e o espírito vai saindo, e quando eu vejo a glória de Deus, eu digo, Deus, me tira logo desse corpo aqui, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. Quem tem glória, manda glória. Quem tem aleluia, manda aleluia. Rabante o quebidasha. Aquele que está cheio do Espírito Santo, irmão, ele não sente dor, ele não sente nada. A Mandarábia, a Bíblia diz que Estevão foi pego pelos homens cruéis da terra, os falsos religiosos, e disseram, você está blasfemando. Ele disse, não blasfemo não. Pegaram ele, foi o primeiro mártir da igreja, aleluia. Mas olha como é que ele estava cheio de medo da morte, irmão. Olha, ele chegava, estava todo tremendo de tanto medo da morte. Aleluia. Sabe como é que ele estava na hora da morte, irmão? Que o pessoal pegou tudo em pedregulho para atacar nele. Sabe como é que ele estava na hora da morte? Lá em Atos 7, aleluia, no versículo 55, a Bíblia diz, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, à direita de Deus. Rabacantalaia, rabandalabacandarábia, e começaram a atacar pedra nele, e ele diz, taca mesmo, meu filho, taca a pedra mais forte. Quanto mais tu taca a pedra, mais eu estou indo para a glória. Quanto mais tu me persegue, mais eu estou cheio. Quanto mais você quer a minha caveira, mais eu estou chegando nas mansões celestiais. Se você está entendendo aí a palavra, levante a tua mão, porque aquele que tem a unção de Deus não vai ter derrotado pela morte. A Bíblia diz que a unção era tamanha em Eliseu, que ele morreu e o osso ficou, mas até no osso do crente tem poder. Reminarábia sai, reminécia, no meu caso, pele e osso, tem poder, tem poder. Não fica pensando que vai tocar no homem de Deus de qualquer maneira, não, tem poder. Tem poder. Abacandarábia. Aí teve uma guerra lá. O homem morreu na guerra. Abriram uma cova, era a cova do Eliseu. Mas a unção era tamanha na vida de Eliseu. Ele tinha porção dobrada. Que ele morreu, mas a unção não foi embora. A unção ficou no osso. Abandarábia. Pegaram o defunto e jogaram.
Quando o defunto bateu no osso, o osso pulou de volta vivo, porque a unção que desafia a morte estava lá. A unção que não aceita a morte prevalecer estava lá. A morte tocou na unção e teve que viver de novo. Alabacandarábia, é essa unção que está sobre a nossa vida aqui nessa noite. Se você entender a vontade de Deus na sua vida, e se você colocar a sua vida no altar, essa unção de Deus vai estar sobre você, e a morte não vai ter poder para prevalecer. A morte vai ter que cair por terra. O nome do Senhor será glorificado. O que é a morte, pastor? A morte é simbolizada pela miséria, pelo fracasso, pelo pecado, pela vergonha, pela destruição familiar, conjugal, pela decepção, pelas doenças, pela prostituição. Mas você precisa entender que há várias maneiras para você vencer a morte. Você pode vencer a morte na unção, e você pode vencer também pela perseverança. O que é isso, pastor? Sabe o que é perseverança? A morte quer pegar você, mas você não aceita que ela pega você. A morte bate na tua porta, o fracasso vem, a derrota vem, a vergonha vem, mas você diz: eu não vou aceitar essa derrota. Eu não vou aceitar que Satanás dita as regras do meu casamento. Eu não vou aceitar que o diabo amarra a minha vida na miséria. Eu não vou aceitar que o diabo me amarre nessa masturbação, nessa prostituição, nessa sensualidade, nesse homossexualismo. E aí, meu irmão, tu vai bater de cara com a morte. E aí é você e ela. Porque tem batalha que eu posso te ajudar. Tem batalha que o profeta te ajuda. Agora tem batalha que é você que tem que vencer ela. Sabe por quê, irmão? Porque eu não posso ter perseverança por você. Eu posso ter perseverança por mim. Você tem que ter perseverança. Se você quiser desistir, ninguém vai poder fazer nada por você. Porque você que escolheu desistir. Assim aconteceu na vida de uma mulher chamada Sunamita na Bíblia. Porque a Bíblia diz que todos os dias o profeta passava, o profeta Eliseu, para cumprir o calendário do seu ministério. E aquela mulher sunamita olhava para o marido e dizia: eu vejo que este homem está envolvido com a obra de Deus. Vamos fazer alguma coisa para ajudá-lo. Vamos fazer alguma coisa para tornar o seu jugo mais leve. Porque tem pessoa que bota jugo nas costas dos homens de Deus, das mulheres, mas tem gente que ajuda. Você é do que ajuda ou que atrapalha? A Bíblia diz que ela falou para o marido: chama ele, fez um banquete, preparou pão, queijo, presunto, refresco, colocou tudo na mesa, frango assado. Tinha um banquete. Aqui, homem de Deus, o senhor está na obra, o senhor tem que se alimentar. Toma aqui, ó, faz o seu almoço aqui. A Bíblia diz que o profeta ia para lá. Mas o profeta continuava toda vez indo. Ele olhou para o seu esposo e falou: não estou satisfeito, eu quero abençoar mais esse homem de Deus. Eu estou fazendo pouco pela obra de Deus. O que você quer, mulher? Vamos construir um quarto. Vamos colocar uma mesa, uma cama, uma cadeira. E toda vez que o homem de Deus vier aqui, ele vai ter um lugar para recostar a cabeça e vai ter um lugar. Ó, meu irmão, se tivesse pessoa assim hoje na igreja, que quer abençoar a obra, que quer ajudar a obra a ir para frente. Quantos querem ter esse espírito? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Porque o homem de Deus muitas vezes está sozinho na peleja. Ele precisa de alguém para ajudar a carregar o fardo. Labacandarábia. Reminibia sai. Tem pessoa que não ora pelo homem de Deus. Tem pessoa que não intercede. Ainda vem colocar problema nas costas. Não é problema aqui de pedir conselho. Isso é o trabalho do pastor. Mas é aquela que dá trabalho, que prevarica, que não quer ouvir os conselhos. Aquela mulher não, ela disse: eu vou abençoar a obra de Deus, eu vou abençoar o homem de Deus.
O profeta agora ia fazer a obra de Deus, e toda vez ele se recolhia para dentro daquele quarto e descansava. Aí o profeta ficou incomodado. Eu acredito que é Deus que incomodou ele. Deus deve ter falado, a Bíblia não diz, mas Deus deve ter falado para ele: ô Eliseu, que lerdeza é essa? Tu está vendo essa mulher abençoando a minha obra? Tu está vendo essa mulher ofertando a minha obra? Tu acha que eu sou Deus que não recompenso aqueles que abençoam a minha obra? E ele disse: pergunta para ela o que ela quer. Ela disse: eu habito no meio do meu povo, tenho dinheiro, não tenho falta de nada. Mas aí o irmão fez uma fofoca santa: o profeta, eu acho, ela não tem filho não, hein? E o marido já está ancião. Aí o Eliseu falou: tranquilo, chama ela aqui. Assim diz o Senhor: daqui a 1 ano tu vai ter um bebê no teu colo. E não vai ser bebê de proveta não, vai ser o bebê teu e do teu marido. A mulher quase caiu para trás. A mulher quase: não faz isso comigo não, profeta, não brinca com a tua serva não. Eu não estou brincando não, minha irmã, eu não brinco de fazer, eu estou entregando o recado de Deus. Daqui a 1 ano, a mulher, era o maior sonho da vida dela. Ela nem pediu aquilo, mas só dela abençoar a obra, Deus foi e abençoou ela. Fala para quem está do seu lado: abençoe a obra que tu vai ser abençoado. A Bíblia diz que agora o bebê cresce e se torna um menino de mais ou menos 10, 11 anos. E como todo bom menino, aleluia, não fica vivendo de qualquer maneira, esculachado, mexendo em celular o dia inteiro, só fazendo que não presta, mas foi trabalhar no campo com o pai. Vem comigo, menino, tu já tem 10, 11 anos, está na hora de tu trabalhar. Vamos para a roça, vamos capinar quintal, vamos capinar, vamos botar, vamos colher milho, vamos fazer alguma coisa. Só que acontece que no meio do processo começa a dar uma dor de cabeça no menino, e o menino fica mal, e o pai chama o servo e fala: leva para a mãe que ele está passando mal. E chega passando mal, deita a cabeça do menino no colo da sunamita. Ele começa a carinhar a cabeça do menino. De repente ela procura o pulso do menino, não acha. Ela procura a batida do coração, não acha. Aleluia, o que aconteceu, pastor? O menino está morto no braço da mãe. A promessa morreu, a morte aparentemente prevaleceu. Aí eu pergunto para você: o que era para aquela mulher fazer? Chama o pai, chama os servos, prepara o enterro. Vamos enterrar o menino, por quê? Não adianta chamar médico, está morto. Não adianta dar remédio, morreu. O natural era ela fazer isso, mas ela fez isso, irmão. Sabe o que ela disse? Eu não vou aceitar que a morte prevaleça sobre a promessa de Deus na minha vida. Aperte a mão de quem está do seu lado e diga: o diabo está pelejando para fazer você parar. Fala para ele: o diabo está pelejando para fazer você desistir da promessa. Fala para ele assim: não desista da tua promessa. Não desista, a morte não vai prevalecer. Fala para ele. A mulher parecia aqueles crentes doidos, que faz tudo ao contrário à razão. A razão dizia: enterra o menino, aleluia. Mas a fé daquela mulher, a perseverança dela: eu não aceito, eu não pedi nada, Deus me deu. E mesmo que tivesse pedido, aleluia, se Deus me deu, aleluia, Ele vai me honrar. A Bíblia vai dizer que ela pega, Rebacandarábia, faz o animal e começa a cavalgar. Ela vai atrás do profeta, ela chega até o profeta, vem o moço diz o que foi, ela disse: não falo com ninguém a não ser com o homem de Deus. Foi até o homem de Deus: deixa ela vir, Deus me ocultou. Deus não revela tudo também, aleluia, Deus não me ocultou, deixa ela estar amargurada. Ela disse: tua serva te pediu alguma coisa? O que aconteceu? O menino está morto. Rebeca, o profeta disse: fica tranquila, vamos lá, porque a tua perseverança está chegando no trono da glória. Alabacandarábia, a Bíblia vai dizer que o profeta vai, ele chega lá, Rebacandarábia, ele põe a mão sobre o menino. Diz a Bíblia que quando ele sobe em cima do menino, ele bota a cabeça na cabeça do menino, o braço no braço do menino, a barriga na barriga do menino. A Bíblia diz que o corpo gelado do defunto se aquece. Sabe por quê? Aleluia, o calor do espírito que estava em Eliseu passou para o defunto. Alabacandarábia, eu quero dizer para você que a frieza pega, mas o calor do espírito também pega. Se tu tem fogo, tu vai passar fogo para quem está do teu lado. Se você tem poder, vai passar poder para quem está ao teu redor. Alabacandarábia, quando o corpo do menino aqueceu, o menino pulou.
Alabacandarábia, Eliseu veio, toma o teu filho. Sabe o que eu acredito, irmão? A morte não aguentou a perseverança daquela mulher. Ela não aceitou o fracasso, ela não aceitou a morte. Ela disse: eu vou lutar com todas as minhas forças, eu vou lutar até eu levantar o troféu da vitória, eu vou lutar até eu cantar o hino da minha bênção. Se você está entendendo o que Deus está falando, dá um pulo da cadeira aí agora e recebe o teu milagre. Alai calamanço e camancho que obedece. Calamancho rebi terevasi queia. Quem tem glória, manda glória. Quem tem aleluia, manda aleluia. Quem tem língua estranha, manda língua estranha. Eu estou sentindo ele passando aqui. Eu estou sentindo ele passando. Tem alguém que está sentindo a presença. Tem alguém que está sentindo a presença. Tem alguém que está sentindo a presença. Vai dando glória. Vai dando glória. A Bíblia diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Alamancastuia. Porém, você precisa entender que o contexto em que esse texto está inserido está falando do arrebatamento da igreja. Porque nos versículos anteriores, 52 e 53, diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que seja corruptível se revista da incorruptibilidade. E no versículo 51 ele diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmão? Aleluia, existem muitas maneiras de vencermos a morte, mas haverá uma maneira gloriosa que Deus está reservando para a sua igreja, e que Paulo diz que é um grande mistério. Mistério não adianta que você não vai entender pelo raciocínio. Mistério não adianta que você não vai encontrar nas bibliotecas da cidade. A Bandarábia, mistério não adianta que você não vai decifrar com os livros de teologia. Alabacandarábia, mistério Deus vai ter que revelar no seu coração. Sabe qual é esse mistério? Ele diz: nem todos nós iremos passar pela morte, porque na hora que a trombeta soar, quando chegar o momento da volta do Filho de Deus à terra, para julgar todo homem, toda mulher, Eminácia, ele vai arrebatar a sua noiva, ele vai arrebatar a sua igreja, e a igreja que estiver viva, a igreja que estiver em comunhão naquele tempo, aqueles que estiverem com a sua vida sobre o altar, aqueles que estiverem renunciando o pecado, a ambição, a prostituição, a miséria, o mundo, a Labacandarábia, jamais terão uma lápide no cemitério com o seu nome, jamais terão que passar pelo hospital, e jamais terão uma causa-morte. Sabe por quê? Porque naquele momento, em um abrir e fechar de olhos, Eminarasábia, todos os santos de Deus serão tomados pela força do Espírito. E a palavra arrebatar significa raptar, como um relâmpago que se mostra no Oriente e se apresenta no Ocidente. No abrir e fechar de olhos, não vai ter tempo para nada. Quando ele pensar que não, está voando para as mansões celestiais, está voando para o encontro do Senhor nas nuvens dos céus. E quando olhar para si, não verá mais a corruptibilidade, não verá mais a mortalidade, porque o seu corpo terá sido transformado para um corpo semelhante ao de Jesus de Nazaré, um corpo que não tem pecado, um corpo que não tem morte, um corpo que não tem câncer, porque é o corpo glorificado e a morte não tem poder sobre ele. Levanta a tua mão para dar glória a Deus.
Quantos acreditam que vai chegar a hora que você vai subir nesse arrebatamento? Levante a tua mão aí e começa a dar glória a Deus.